Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 63. E nós estaremos estudando hoje a ideia de ponto, reta e plano. Então estaremos entrando aqui na geometria com esses conceitos, tanto do ponto como da reta e do plano. O objetivo para a aula de hoje será identificar o ponto, a reta e o plano, nosso primeiro objetivo. Representar ponto, reta e plano usando a notação convencional. Identificar a semirreta e o segmento de reta. E identificar segmentos que são congruentes. Estes que são os nossos objetivos para a aula de hoje. Na aula de hoje você conhecerá alguns conceitos básicos da geometria, então aquilo que é bem básico para vocês adentrarem aí na geometria. São conceitos básicos, mas eles serão muito importantes no decorrer dos estudos de vocês. Não só no sexto ano, mas também nos anos posteriores. Na geometria, nem tudo pode ser definido. Então tem coisas que não têm definição na geometria. O ponto, a reta e o plano, por exemplo, eles não têm uma definição. Podemos apenas imaginar o ponto. Então, o ponto a gente consegue imaginar, a reta, o plano, tudo é imaginável para nós. Podemos visualizá-los e também imaginá-los. Por isso, eles são denominados conceitos primitivos da geometria. Vejam só, um pingo de tinta em uma folha de papel dá a ideia de um ponto. Assim como se você pegar uma caneta e marcar ela no seu caderno, então você vai marcar um pontinho, deu mais uma ideia de ponto. Se você verifica bem ao alto uma estrela lá no céu à noite, a estrela também lhe dá uma ideia de ponto. Então, essas ideias de ponto que nós temos. As linhas de uma folha de caderno dão ideia de partes de uma reta. Então, partes. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre partes de uma reta. Não são retas. As linhas estão retas. Sim, legal, estão retas. Mas elas dão a ideia de parte da reta, tá? A superfície do tampo de uma mesa dá a ideia de parte de um plano. Não é um plano completo, mas dá a ideia de uma parte. Então, aqui, ó, o tampo da mesa, onde vocês podem colocar os materiais de vocês, pode colocar copo, talher, livro, tudo. Então, essa parte aqui da mesa nos dá a ideia de um plano. Observe esse poliedro que aqui está, como se fosse uma caixa, tá? O nosso poliedro, que na realidade é um prisma. Então esse poliedro, os vértices são pontos. O que são os pontos? O que são esses vértices? São essas partes pontiagudas que nós temos nessa caixa, nesse nosso poliedro, nesse nosso prisma. Então cada pontinho deste aqui é o vértice. Então, vamos nominá-lo, dar um nome a ele de ponto P. Aresta. Então, nós temos a aresta, que são esses lados. Podemos imaginar que cada aresta está contida em uma reta. Então, cada aresta dessa daqui é como se ela estivesse dentro ou participando ou fazendo parte de uma reta. Então, cada linha para construir o nosso poliedro, essa nossa caixa, vamos dizer assim, seria uma aresta. E cada linha para a construção da nossa caixa daria a ideia de uma reta. Então, reta R, nominada de reta R. Agora, podemos imaginar que a face, os lados aqui do poliedro, está contida em um plano. Então, vai estar dentro de um plano. Então, este plano aqui é como se fosse a face, ou a face são os planos. Vejam só que essa caixa, esse poliedro, ele traz o nosso conceito, a nossa visão de ponto, de reta e também de plano. Beleza, pessoal? Então, plano alfa. Representação de ponto, reta e plano. Representamos um ponto assim. Então, estamos lá com o ponto P. Tá lá ele. Para nomear os pontos, usamos sempre letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, exemplo, P, Q, R, M, A, B, enfim. Qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto, a gente usa aqui para
nominar, para representar aí os nossos pontos. As retas não têm espessura, então não posso dizer que uma reta é mais espessa que a outra, uma é mais grossa, outra é mais fina. Elas não têm espessura e são ilimitadas nos dois lados, nos dois sentidos. Podemos dizer então que uma reta ela não tem começo e não tem fim, já que ela é ilimitada. Ela vai para o infinito de um lado e vai para o infinito do outro também. Então, nossas retas são ilimitadas, elas não têm início e nem fim. Isso quer dizer que é impossível a gente conseguir desenhar uma reta, já que ela é infinita para os dois lados, sem começo e sem fim. Ao representá-las, desenhamos apenas a parte da reta, não conseguimos desenhar a reta inteira. Então, está lá a nossa reta R, por exemplo. Para nomear as retas, usamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Os pontos eram letras maiúsculas do alfabeto e as retas são letras minúsculas. Exemplo aqui, R, S, T, V, enfim, todas letras minúsculas do nosso alfabeto para representar as retas. Os planos também não têm espessura e são ilimitados em todas as direções. Então, também não consigo desenhar um plano, porque ele é ilimitado. O que eu consigo desenhar seria a parte de um plano. Ao representá-los, desenhamos apenas essa parte aí do plano. Então, aqui o nosso plano foi desenhado como se ele fosse um quadrilátero, uma figura aí de 4 lados. Mas, claro, sabemos que ele se expande, ele é infinito para todos os lados e representado aqui com a letra beta do alfabeto grego. Para nomear os planos, usamos letras minúsculas do alfabeto grego. Alfa, beta, delta, gama, lambda, rho, pi, enfim, todas letras gregas do alfabeto. Beleza? Semirretas e segmentos de retas. Estudamos o que era a reta. Agora vamos verificar o que é a semirreta e também o segmento de reta. Vamos a eles? Quantas retas passam por um ponto? Vamos lá. Está aqui o nosso pontinho. E aí a gente vai passando 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Infinitas retas podem passar por um ponto. Se eu tiver um ponto, eu posso fazer várias retas. Inúmeras, infinitas. Então, são várias infinitas retas que passam por um único ponto. Quantas retas passam por 2 pontos? Agora eu tenho 2 pontos. Quantas retas vão passar por 2? Uma única reta que vai passar por 2 pontos. Então está lá a nossa reta passando ali por 2 pontos. Olha só, cortou este e aquele lá. Somente uma única reta. Então grava lá. Por um ponto, quantas retas passam? Infinitas retas. Por 2 pontos, quantas retas? Uma única reta passa por 2 pontos. Observe a reta R a seguir e alguns de seus pontos. Temos aqui a reta R e os pontos dela, A, P e B. Tá? Vamos lá. De uma reta podemos obter semirretas e segmentos de reta. Temos a reta R e dela a gente pode ter semirretas e também segmentos de retas. Vamos lá. Semirreta que tem origem em P, então ela começa aqui. Esse é o meu início e passa pelo ponto A. Origem em P e vai passar pelo ponto A. Então ele começou aqui, ela tem um começo, a semirreta, mas ela não tem um fim. Então a semirreta ela possui começo e não tem fim. Como que eu represento uma semirreta? De P para A, iniciou em P e foi até A. E coloco uma barra com a setinha de um lado só. Semirretas, pessoal, tem começo, mas não tem fim. Representado pelos 2 pontos e uma setinha em cima. Semirreta que tem origem em P e passa pelo ponto B. Agora é o contrário. P passando por A, ela vinha para a esquerda. P passando por B, ela vai para a direita. Faça da mesma maneira, de P para B, setinha apontando lá para o B, setinha para um lado só, ela tem início, mas não tem fim. Toda semirreta tem início, mas não tem fim. Vamos para os segmentos de reta. O segmento de reta AB, olha só,
AB. Veja que o risco que eu tenho em cima, ele não tem seta para nenhum dos lados. Então, o segmento de reta AB é o conjunto de pontos formados pelo ponto A, pelo ponto B e por todos os pontos da reta compreendidos entre eles. Então, eu tenho um começo A, tenho um fim B. E vou ter vários pontos, infinitos pontos do A até o B. Então, quer dizer, professor, que o segmento de reta, ele é um pedaço de reta, certo? Com começo e fim. Exato, tem começo e tem fim. Esse nós podemos desenhar? Esse nós podemos desenhar. A gente pode começar ele e terminar. Esse é o nosso segmento de reta, representado com apenas uma barrinha em cima, sem seta para nenhum dos lados. Então veja as representações. A reta AB, seta para os dois lados. Então essa é a representação de uma reta. Semi-reta AB, ó, de A passando por B, mas com seta para um lado só. Ele começa no A, passa pelo B e vai infinitamente, enquanto que na reta ele vinha do infinito e continua indo ao infinito. E o segmento de reta AB começa em A e termina em B. E por ali parou. Representação, apenas uma barra em cima. Então essas são as representações de reta, semi-reta e segmento de reta. Relembrando sempre, reta não tem começo e não tem fim, infinita para os dois lados. Semi-reta tem começo, mas não tem fim, infinita para um lado só. Segmento de reta possui início, possui fim. Então, ela não é infinita para nenhum lado, já que ela é delimitada pelos seus extremos. Medida de um segmento. Quanto mede o segmento AB? De A até B. Quanto que ele vai medir? Então, colocamos uma régua ali, né? Fazemos a medida. Se alguém falar 12, errou, né? Não é 12, porque ele começou colocando a régua aqui no 1. Quando, na verdade, a régua aqui, a extremidade, tem que começar no 0, né? Então, se começa no 0, ele iria até o 11. Então, nossa medida de 1 até 12 vai dar 11. Essa é a nossa medida, 12 centímetros, que é o quanto mede esse segmento de A até B. Vamos ver esse outro aqui. Temos um segmento azul e um segmento vermelho. O segmento azul ele vai do 0 até o 3, portanto, 3 centímetros. O segmento vermelho ele vai do 1 e vai até o 4. De 1 até o 4, 3. Então, são dois segmentos de retas que possuem a mesma medida. Quando isso acontece, segmentos que têm medidas iguais são chamados de congruente. Então, este nome congruente significa iguais. Então, tanto o segmento azul como o segmento vermelho são congruentes, medindo 3 centímetros. Encerramos mais uma aula, sexto ano, e para que vocês consigam aprender mais, verificar se conseguirem entender a aula de hoje, faça as atividades propostas. Com elas vocês estarão treinando o aprendizado de vocês e estarão cada vez melhores e mais preparados para as nossas aulas. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.